início não haviam direitos humanos. Se você estivesse no lado certo, estaria seguro, e se não estivesse, não estaria. Então o homem, Ciro o Grande, decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablet de barro conhecido como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiram naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência, antes que o rei percebesse de que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior e eles insistiram de que estes direitos não foram inventados, eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se a imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema quente. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa, mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu de que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a proclamação de Ciro? A lei natural de Roma? A declaração da França? Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Então, essa diferenciação, eu posso agora, já que a gente já conversou sobre isso, analisar um slide que vem na sequência. Vejam só. Ao longo da história, gente, é importante saber isso, alguns autores tentaram construir explicações do surgimento e do florescimento dos direitos humanos, tá? E a explicação mais famosa envolve a teoria das gerações dos direitos humanos. Tá aí no slide, Teoria das gerações dos direitos humanos, direitos de primeira, segunda e terceira geração. Mas antes de a gente ler o slide, antes de a gente aprofundar esse slide, eu queria conversar com vocês de modo um pouco mais próximo sobre quem criou essa teoria, tá? E aí vem uma curiosidade. Se vocês pararem para olhar os nossos manuais, os nossos cursos de direitos humanos, alguns falam do criador dessa teoria, outros não comentam. Mas eu queria transmitir essa ideia para que vocês tenham uma noção um pouco mais aprofundada sobre esse assunto, tá certo? Vejam só.
Em 1979, lá se vão alguns anos já, né? Em 1979, para ser mais exato, um professor chamado Karel Vazak, um professor, nome um pouquinho diferente, né? Começa com K, Karel Vazak, ele resolveu proferir uma aula, ministrou uma aula, falando sobre gerações dos direitos humanos. 1979, Karel Vazak. E qual foi a ideia dele? Qual foi a grande sacada, gente? Por que ele ficou famoso e entrou para a história? Karel Vazak, em 79, ele resolveu construir uma divisão que explicava o surgimento dos direitos humanos, dividindo-os em 3 gerações. Direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, direitos de terceira geração. E a ideia mais interessante, o grande, digamos assim, a grande curiosidade da explicação de Karel Vazak foi associar cada geração a uma das partes do lema da Revolução Francesa. Primeira geração vinculada à liberdade, a segunda geração vinculada à igualdade e a terceira geração vinculada à fraternidade, né? Cá para nós, fazer só um comentáriozinho aqui com vocês, muito rápido, costumo fazer isso com meus alunos, né, tradicionalmente, que é o seguinte. O lema da Revolução Francesa, ele é tão famoso, gente, cá para nós, ele é tão famoso, que mesmo a pessoa que não saiba falar francês, sabe o lema em francês. Veja se não é verdade, né? Certamente você já ouviu falar em liberté, égalité, fraternité, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, como a tríade famosa da Revolução Francesa. Na verdade, a gente sempre ouve falar liberdade, igualdade e fraternidade, a bandeira francesa, as cores da bandeira associadas a cada parte desse lema. Qual foi a ideia de Karel Vazak, então? Ele, em 79, resolveu aproveitar esse lema da Revolução Francesa e associar ao avanço histórico ou ao desenvolvimento histórico dos direitos humanos. Primeira geração, geração da liberdade. Segunda geração, geração da igualdade. Terceira geração, geração da fraternidade. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha no slide, então? Vejam só. O nosso slide segue exatamente essa sequência. Direitos de primeira geração, direitos civis e políticos. Direitos de segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais, direitos de terceira geração, direitos difusos e da humanidade. Tá? Então, primeiro ponto importante, a primeira lição importante a aprender é saber que o autor dessa construção foi um jurista, né? Um professor chamado Karel Vazak, né? Lá de 79, ao escrever sobre essa diferenciação. E a segunda é ver que a nossa visão clássica, a gente separa as 3 gerações dos direitos humanos, tá? Só que a gente vai ter que examinar cada uma delas e ver o que cada uma delas traz de mais específico, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Começar pelos direitos da primeira geração, também chamados de direitos civis e políticos, tá certo? Antes de explicar, eu queria trazer para vocês uma noção muito importante. Por que os direitos humanos começaram a ser valorizados? Parar para pensar, né? Por que de uma hora para outra, né? Por que de repente direitos humanos começaram a ser valorizados? Nada acontece por acaso, gente. Nada acontece sem uma questão histórica importante por trás, tá? Então vamos imaginar o seguinte. Numa primeira geração de direitos fundamentais, num primeiro momento dos direitos fundamentais, eu queria que vocês se transportassem agora lá para o final do século XVIII em particular, tá? Então vamos pensar o seguinte. Final do século XVIII em particular. Alguns eventos marcam e ficaram, digamos assim, inesquecíveis para a história o final do século XVIII, que são a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Pode olhar em qualquer manual de direito constitucional, em qualquer manual de direitos humanos, em qualquer curso fala assim. O final do século XVIII, né, é marcado por 2 eventos importantíssimos. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Por que eles são importantes? Eles rompem uma lógica de absolutismo que até então era muito forte na época. Era muito forte na época, tá? Pensa o seguinte, gente. Quando a gente fala em absolutismo, é importante falar sobre essa trajetória para a gente entender a evolução histórica dos direitos humanos. Quando a gente fala em absolutismo, a gente se lembra de uma época em que o Estado era identificado com o próprio monarca. Vejam se não é verdade, né? Alguém se lembra daquela frase famosa, o Estado sou eu, de Luís XIV, chamado de Rei Sol? Imaginem, né? Havia um monarca francês chamado Luís XIV, que era conhecido como Rei Sol, vejam a dimensão do apelido, Rei Sol, né? Vejam a importância que ele se dava, né? E que dizia, o Estado sou eu. Quer dizer, o que ele dizia era a vontade do próprio Estado. Isso dava margem a várias arbitrariedades e começou a gerar várias arbitrariedades. Porque se o Estado é ele mesmo, é ele quem decide se vai entrar em guerra ou não. Ele quem decide quais são os impostos ou não. É ele quem decide quais são as leis que são criadas. Quer dizer, ele concentra poder de modo exagerado.
Houve uma época em que havia sentido para concentrar poder. Mas a partir do final do século XVIII, gente, esse sentido de concentrar poder, ele vai se perder. Tá? Então vejam, a Revolução Americana e a Revolução Francesa e a Independência Americana, melhor dizendo, trouxeram uma diferenciação, digamos assim, uma grande quebra de paradigmas. E por quê? Porque aquele monarca absoluto, né, que era quem concentrava poder, que era quem detinha todo o poder consigo, digamos assim, ele começa a ceder espaço para a famosa separação de poderes, né? As ideias de Montesquieu, que a gente lembra, né, de poder legislativo, de um poder executivo, de um poder judiciário, elas começam a vicejar, né? A ideia de que um poder concentrado já não era mais interessante começa a tomar corpo, né? Só que nenhum monarca sairia do trono ou deixaria toda a sua trajetória, digamos assim, de governo por bem, né? Olha, acabou sua época, acabou seu momento. Isso não acontece por bem, geralmente. Acontece de modo traumático. E aconteceram dois traumas que marcaram o mundo todo. A Revolução Francesa e a Independência Americana, que trouxeram vários ideais: liberdade, igualdade, fraternidade, a ideia de separação de poderes, a própria ideia das constituições, né? Vamos ter documentos, vejam a importância disso, gente. Vamos ter documentos que vão trazer os limites do Estado. Olha como é diferente, né? Aquele monarca que dizia, o Estado sou eu, está ultrapassado já. Vamos trazer documentos que digam, os limites do Estado são esses. O artigo 5º fala, esses são direitos fundamentais. O artigo 6º fala, esses são direitos sociais, olhando a Constituição atualmente, né? Mas naquela época, final do século XVIII, a gente tem a ideia de que as constituições serão limites ao poder do Estado. E serão limites ao poder do Estado e vão, ao mesmo tempo, garantir direitos. Vão garantir direitos. Tá? Lembrem aí das aulas de constitucional, para quem já assistiu às aulas de constitucional, né? Quem não assistiu, eu recomendo que faça, né? Porque em constitucional a gente vai chamar esse momento de constitucionalismo, né? Para alguns de constitucionalismo moderno, né? Então depende muito do foco de cada autor. Mas o que é importante saber? A limite, né, ao poder do Estado e a garantia de direitos fundamentais, tá certo? Aí alguém vai dizer assim, mas Gabriel, não entendi, por que você está explicando isso tudo para falar da primeira geração? Porque digamos assim, estes são os bastidores da primeira geração dos direitos humanos, tá? Há quem cite a Revolução Gloriosa na Inglaterra, mas no passado, lá no século XVII. Há quem cite a Revolução Francesa, há quem cite a Independência Americana. Mas o que é mais importante a gente saber? Num primeiro momento, os direitos humanos vão surgir, de acordo com essa primeira geração, como um limite à atuação do Estado. Eu não desejo que o Estado interfira em minha vida. Pensa assim, tá, gente? Eu não desejo que o Estado interfira em minha vida. Daí que vocês vão encontrar em alguns manuais a expressão direitos negativos. Os direitos de primeira geração são direitos negativos. Parece essa frase. Ou então, os direitos de primeira geração são liberdades públicas. Usando uma expressão francesa, os direitos de primeira geração são liberdades públicas, né? Ou então, os direitos de primeira geração são direitos de defesa, usando uma expressão de influência alemã. Vejam só, direitos negativos, repetindo, né? Liberdades públicas ou direitos de defesa. Qual é a lógica por trás disso? O que está por trás disso? Tá certo? Olhem para o slide, gente. Direitos civis e políticos, não é verdade? Primeira geração, direitos civis e políticos. Eu queria que vocês imaginassem agora o seguinte. Dentro dessa primeira geração dos direitos civis e políticos, eu tenho um apelo, gente. Eu tenho uma resistência a um Estado que era até então enorme, que tomava conta de tudo, tá? Eu tenho uma resistência a isso. Tenho direitos negativos, né? Liberdades públicas, direitos de defesa. Eu, indivíduo, quero me defender de um Estado que é gigantesco. Então, façam um exercício da seguinte maneira. Imaginem um indivíduo, tá? Um indivíduo que cria uma esfera de proteção contra a arbitrariedade do Estado. Essa é a primeira geração. Eu não quero que o Estado interfira em minha vida como fazia até então. Eu quero ter direito político, eu quero ter direito civil, porque eu quero criar uma esfera protetiva ao meu redor, tá? Que, portanto, me proteja das investidas arbitrárias do Estado. A ideia é essa, tá? Eu quero me proteger do Estado. Por isso que são direitos negativos, né? Eu não quero que o Estado interfira em minha vida. Eu não quero que o Estado, tá, tome conta de minha vida. Porque ele fazia isso direto, fazia isso com muita frequência anteriormente, tá? Essa é a primeira geração. Em alguns manuais, vocês vão encontrar a expressão direitos absenteístas ou
abstencionismo estatal. Tá? O que significa isso? A lógica da primeira geração é a lógica de não querer que o Estado interfira em nossa vida. Eu não desejo a interferência estatal, eu pretendo que o Estado não interfira na minha realidade. Tá? Aí eu crio direitos civis e políticos e eu tenho toda essa história por trás dessa criação. Nada surge por acaso, tá, gente? Nada vem de uma hora para outra, tá bom? Então, pensa aí. Abstencionismo estatal, direitos negativos, direitos de defesa ou liberdades públicas estão no mesmo conjunto. São direitos de uma primeira geração. Qual foi o termo que Karel Vazak usou para se referir à primeira geração mesmo? Qual foi o lema aí da Revolução Francesa? Vocês se lembram qual é? O lema da liberdade. Por quê? Eu quero que o Estado não interfira em minha vida. A ideia básica seria essa, tá? Vamos dar uma olhadinha no slide de novo? Vejam só. Eu tenho lá primeira geração e depois eu tenho segunda geração. Direitos sociais, econômicos e culturais, tá? Também faz parte da explicação do nosso professor Karel Vazak, né? Do nosso autor Karel Vazak. Também está lá, presente na explicação dele. Mas vejam, eu tenho lá direitos sociais, econômicos e culturais, o que demanda uma outra explicação nossa. Tá? Então, presta atenção, gente. Vejam só. A história toma o seu curso, né, e as coisas começam a progredir. Então, o Estado fala assim, já que é assim, já que tem Constituição, separação de poderes, limitação ao arbítrio estatal, já que aquela ideia de concentração foi deixada de lado, então agora a gente vai também aceitar o que nos pedem. Né? Alguém pode me dizer qual é a Constituição? Né? Pode refletir aí, qual é a Constituição mais antiga que se tem notícia, lá desde o final do século XVIII, tentar relembrar aí dos estudos de vocês, né? Pensa aí, qual foi a Constituição que foi a pioneira desse constitucionalismo moderno, né? Alguns chamam só de constitucionalismo. Qual foi a Constituição pioneira? A Constituição americana, de 1787, né? Se você der uma olhada na Constituição americana, meu amigo, você vai perceber o seguinte, direitos de defesa, liberdades públicas, ausência de interferência do Estado, toda essa lógica da primeira geração. Então tá. Só que o tempo vai passando. E o tempo vai passando com vários fenômenos que vão acontecendo e vão gerando uma outra demanda. Vejam só. Se nesse primeiro momento contar com a ausência de atuação estatal era ótimo, era a nossa grande conquista, isso começa a não se mostrar satisfatório. E vejam por quê. Acontece um fenômeno histórico que é a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, vejam como a história está sempre por trás, né? A Revolução Industrial, ela traz uma modificação de todas as relações de trabalho no mundo, né? Afinal de contas, eu preciso agora produzir mais para dar conta de outras demandas, né? A máquina a vapor surge, eu tenho um início de uma exploração do homem pelo homem. E aí o Estado dizia, mas vocês não queriam que houvesse uma ausência de minha interferência? Tá aí, não me interfiram. E aí o homem começou a explorar o próprio homem. O ser humano, gente, começou a se valer dessa liberdade maior para explorar o seu igual, o seu companheiro. E a gente começa a perceber jornadas terríveis de trabalho, a gente começa a perceber uma opressão enorme dos seres humanos em busca de produção cada vez maior, inclusive em patamares inacreditáveis. Então, crianças trabalhavam, né? Mulheres trabalhavam numa rotina extenuante, os homens acordavam de madrugada e trabalhavam até tarde. Né? Por quê? Porque, afinal de contas, a liberdade estava aí para ser explorada, não é? Vejam só. Só que essa liberdade exagerada, ou essa liberdade talvez, digamos assim, desenfreada, também pode dar lugar à opressão, na verdade, como a gente comentou. E aí, algumas constituições perceberam isso. Né? Algumas constituições notaram que se ficassem assistindo apenas à liberdade desenfreada, a exploração seria terrível, né? E quando é que isso acontece, gente? Especialmente com duas constituições que aparecem em todos os nossos manuais de direitos humanos, todos os nossos cursos de direitos humanos, que são a Constituição do México, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919. Tenha atenção a esses dois marcos, tá? O México de 17, Weimar de 19. A famosa República de Weimar, na Alemanha, né, de 1919. São constituições importantíssimas de índole social. São as primeiras constituições, gente, na história do mundo, que trazem capítulos para direitos sociais. Olha que frase estranha. Capítulos para direitos sociais, toda uma estrutura, toda uma organização voltada para direitos sociais. Até então, o que era comum?
Constituição do tipo liberal, né? Direitos de liberdade, ora, direitos civis e políticos, resolviam um problema anteriormente, não é verdade? Só que agora não. Agora o Estado ele começa a ter uma ótica um pouco diferente, ele começa a intervir. Vejam só, ele começa a garantir direitos de intervenção estatal. Ele não abandona a liberdade, mas ele soma a liberdade à intervenção estatal. Tá certo? Então, pensa o seguinte, se anteriormente liberdade resolvia, agora eu tenho uma geração de igualdade. A segunda geração, gente, é a geração dos direitos humanos de igualdade, tá? A lógica qual é? O ser humano não pode explorar o ser humano sem alguns critérios. Ele tem que trabalhar com critérios, ele tem que respeitar a individualidade, ele tem que garantir direitos sociais, tá certo? Faça um teste, abra sua Constituição aí. Eu sempre digo, a gente não pode estudar em nenhum momento sem ter a Constituição ao lado, sem ter a Constituição por perto, né? Sem ter nossas leis por perto. Abra sua Constituição e olhe o artigo 6º da Constituição. Qual é o tema? São direitos sociais. Olha a diferença, né? São direitos sociais, e tem lá educação, lazer, saúde, né? Moradia, alimentação, assistência à mulher, a proteção ao desamparado. Vejam se não tem tudo isso, né? Todos esses direitos são garantidos mediante o quê? A atuação do Estado, intervenção do Estado. Olha como a palavra vai mudar agora, gente. Presta atenção com isso, pelo amor de Deus. Fica atento para isso, ó. Primeira geração, a abstenção do Estado. Segunda geração, intervenção do Estado. O Estado agora tem que se fazer presente, porque se ele não se fizer presente, o ser humano explora o ser humano e os direitos não são atingidos como nós todos desejamos, tá certo? Então, as lógicas são bem diferentes. Gabriel, isso acontece de uma hora para outra? Jamais. Isso acontece por quê? Porque a história mudou, as demandas foram outras. Revolução Industrial, lembra aí, a Constituição Mexicana de 17, a Constituição de Weimar de 19. Alguns vão citar de modo importante a Revolução Russa de 17. Olha a preocupação com o trabalhador, com os direitos sociais do trabalhador, com a Revolução Russa, que foi, digamos assim, um mote para a criação da famosa União Soviética posteriormente, né? Há outras demandas na história que exigem a intervenção do Estado. E a gente tem, portanto, duas gerações, gente. Uma primeira que garante a liberdade do indivíduo, porque o Estado antes oprimia demais, e uma segunda que assegura a intervenção do Estado para promover outros direitos, tá? Só que uma geração, cuidado, não substitui a outra. Na verdade, uma, ela acumula a outra, ela se junta à primeira geração. Então, a segunda geração de direitos humanos, ela vai se unir à primeira geração, só que explicando um outro contexto histórico, só que justificando um outro momento que a gente está vivendo, né, na história do reconhecimento aí dos direitos humanos, tá certo? Então, estamos agora na segunda geração dos direitos humanos, tá? Eu queria aproveitar essa reta final de nosso primeiro bloco para fazer, então, só uma rápida contextualização. O que a gente falou até agora? A gente conversou sobre, primeiro, uma rápida apresentação, né? Depois, o que separa os direitos fundamentais dos direitos humanos, né? Terminologicamente falando. E, na sequência, uma explicação inicial das gerações dos direitos humanos. Falamos da primeira e da segunda, tá certo? Então, a gente encerra por agora o nosso primeiro bloco e, na sequência, a gente continua falando sobre a famosa terceira geração dos direitos humanos e o que é peculiar a essa terceira geração dos direitos humanos, tá certo? Então, renovo aqui as minhas boas-vindas a todos e espero encontrá-los aí na sequência do nosso próximo bloco. Obrigado, gente.